aí, como é que você está, querido aventureiro, querida aventureira da Associação Rio Fluminense? Ontem a gente deu início ao nosso terceiro Aventuri online, a nossa aventura em cada uma das nossas igrejas, em cada clube, mas todo mundo junto. E foi muito legal. Com certeza a gente vai viver grandes aventuras ainda, porque nessa noite a gente vai dormir aí na igreja, acantonamento. Diferente do acampamento, o acantonamento é quando a gente dorme dentro de um lugar, né? Ao invés de um sítio, às vezes na mata, né? E isso é muito legal também. Você vai ganhar essa especialidade se também aprender o horário de silêncio, hein? Porque tem que dormir. A especialidade do acantonamento tem que dormir, tem que fazer o silêncio aí. E é bom, importante saber preparar o local, arejar bacana, o seu colchonete. Você vai aprender tudo isso hoje. Querido aventureiro, nosso Aventuri online tá cheio de pessoas importantes e legais. E uma dessas pessoas legais, duas, na verdade, esse casal muito querido é a Jennifer e o Rafael. Eles são um casal muito querido que são um casal inteligente. Olha que legal, eles são professores, eles são físico-astrônomos. E olha que legal, eles têm um planetário, um projeto incrível. Eles vão estar no nosso Aventuri lá de novembro, mas enquanto isso, o Aventuri não chega, eles vão estar com a gente aqui no nosso programa. E você vai entrar ali dentro do laboratório deles, para você poder aprender como é que se forma um fóssil, as curiosidades dos dinossauros e também uma parte muito legal sobre criacionismo, sobre a ideia de um Deus maravilhoso que desenhou cada detalhe com suas próprias mãos. Mas tudo a ver com o nosso tema dos dinossauros, você vai aprender também sobre a especialidade de geologia. Olha que legal, especialidade única que vai fazer você construir um filtro para separar ali as impurezas da água com sedimentos, com areia, com pedras. E é muito interessante a gente saber mais sobre as pedras, né? Tipos de pedras e o trabalho do geólogo, o que é legal, o que é interessante, saber identificar. E até mesmo eu fico pensando, será que tem um texto na Bíblia que fala sobre pedra? Eu sei alguns textos sobre pedra, hein? Quero saber, você sabe, aventureiro? Você sabe? Será que sabe mesmo? Quero ver agora nessa especialidade que a gente vai fazer juntos nesse sábado à tarde, especialidade de geologia, para você ostentar na sua faixa aí algo muito legal. Mas, rapaz, o estúdio tá legal, dinossaurinhos aqui e tudo, mas ontem eu tava percebendo isso na abertura. Onde é que será que vai dar essa porta aqui? Onde é que será que essa porta vai levar a gente? Eu fiquei curioso com isso. O que será que vai acontecer aqui, gente? Será que a gente vai para outro lugar? Eu tenho medo, acho que eu vou pular de uma vez, hein? Funcionou, realmente funcionou, a gente chegou na terra dos dinossauros. Agora a gente tem pouco tempo, a gente precisa explicar essa história incrível. A origem dos dinossauros, o segredo de todos os fósseis, e a gente precisa correr, mas vai dar certo. Vamos! Olha, é um pouco maior. Diz que esse bicho chegava a 6 metros de altura, quase o tamanho de um elefante. Rapaz, é grande, realmente interessante. Interessante. E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Pastor Henrique aqui para te mostrar algo muito legal. A gente está aqui diretamente do sítio paleontológico de Itaboraí. Bem pertinho aqui da nossa associação, a gente já tem descobertas incríveis. Você sabia que aqui nesse sítio foi encontrado um fóssil dessa preguiça gigante, né? Também chamada de Megatarte. A gente também tem, nessa preguiça gigante aqui, também o fóssil do tatu mais antigo do Brasil. Tem vestígios de fogueiras aí bem antigas e fósseis de crustáceos das pedras. A gente vai ver tudo isso aqui hoje e olha que coisa muito legal. Os fósseis são as marcas do passado para a gente poder entender coisas incríveis que aconteceram há muito tempo atrás. E dessa forma a gente vai aprender juntos também algumas curiosidades. A gente tem fósseis marinhos, animais terrestres, a gente tem fósseis também deixados como pegadas e a gente pode ver nos dias de hoje os grandes animais que andaram por essa terra, como também alguns animais pequenininhos assim, né, como a gente. Grandes animais que andaram até mesmo por Itaboraí. Então, galerinha, estamos aqui justamente no local onde possivelmente foi o habitat dessas preguiças gigantes, animais gigantescos que vêm de muito tempo atrás. As preguiças gigantes conseguiam chegar até mesmo 6 metros de altura e podiam chegar a pesar 4 toneladas. Imagina, eu fico pensando aí, qual o tamanho da sua preguiça? De manhãzinha, levanta da cama, aquele friozinho. Quem é que gosta de acordar cedo? Eu que não, né? A gente tem muita preguiça, mas imagina o tamanho dessa preguiça que a gente acabou de te mostrar ali, como a gente viu no nosso museu paleontológico. Aqui, nesse habitat, as garras da preguiça podiam chegar a 30 centímetros e elas, com a sua altura, né, que é muito grande, conseguiam pegar as folhas dos altos das árvores para poder se alimentar. É, isso mesmo. As preguiças, apesar de serem animais muito pesados, até chegando a 4 toneladas, eram herbívoras e dessa forma elas só se alimentavam de plantas. Imagina só que casa legal, né? A sua casa é legal? Como é que tá o teu quarto, aventureiro? Tá arrumado?
A toca das preguiças podiam caber um ser humano inteiro dentro. Eram casas gigantescas. E esse quintal aqui é realmente muito bonito. Esses animais, eles faziam construir suas casas para poder ficarem ali, se aquecerem e, obviamente, se reproduzirem. Imagina só o tamanho da casa dessa preguiça gigante. Então, galerinha, agora chegou uma parte muito legal. A gente está aqui do lado de um fóssil gigantesco. É um Tiranossauro Rex. Diferente daquele que está solto aqui no parque, a gente tem aqui uma oportunidade de entender uma coisa muito legal. O dilúvio na Bíblia mostra pra gente que a gente teve uma inundação a nível global. A terra realmente inundou. Os níveis das águas se levantaram. Por quê? Águas vieram de cima, mas a Bíblia também diz pra gente que as águas vieram de baixo. E as águas que estão embaixo da terra, os lençóis, freáticos, cheios de água, fizeram com que essa inundação acontecesse. E isso prova pra gente uma coisa muito legal. Quando as águas de baixo elas se levantaram, esses sedimentos minerais fizeram com que na grande inundação os animais sofressem um soterramento. Essa sedimentação instantânea ela é uma prova criacionista da versão da Bíblia. Porque olha que coisa muito legal. Lá num deserto de Pisco, um deserto completamente sem ali abrangência de mares, a gente tem fósseis de mais de 40 baleias, onde a gente não encontra nenhum tipo de perfuração nos seus ossos, na formação do fóssil. Isso indica pra gente uma sedimentação instantânea. Se ele tivesse ficado lá milhões e milhões e bilhões de anos, isso jamais seria possível. A gente tem uma preservação perfeita desse animal como ele um dia viveu. Uma coisa muito legal dos fósseis, quando a gente vai descobrindo, às vezes uma pessoa se encontra com uma rocha e ela vê ali algo diferente. Quando um geólogo, um paleontólogo, ele encontra esse tipo de animal ali preservado, com muito cuidado, ele vai descobrindo, tanto na rocha ou até mesmo no chão, para que não prejudique nenhuma estrutura desse animal. E olha que legal, vai aparecendo tudo aquilo que estava marcado na história, enterrado, e depois desse fóssil ser explorado, devidamente documentado, ele é extraído e a gente pode encontrar em grandes museus aí ao redor do mundo essas exposições, às vezes, de animais até mesmo inteiros. Olá, aventureiros, tudo bem com vocês? E aí, aventureiros, tudo bem com vocês? Estamos aqui para conversar com vocês um pouquinho da parte de ciências e também vamos falar sobre a fé. Bom, antes disso a gente vai se apresentar, né? Eu me chamo Jennifer e sou física e astrônoma. Eu sou o Rafael e eu também sou professor de física e astronomia. E hoje a gente vai fazer uma viagem no mundo dos dinossauros, certo? E aí eu pergunto para vocês, vocês sabem o que são os fósseis? Vocês sabem como é que eles são formados? Se preparem aí que a gente vai explicar tudinho aqui para vocês. Por que a gente vai começar falando dos fósseis? Bom, as evidências que a gente tem hoje da existência dos dinossauros são justamente dos fósseis que nós encontramos. E o que são os fósseis? São nada mais, nada menos do que os restos mortais desses animais que conseguiram continuar existindo através dos anos devido à forma com que eles foram preservados. E essa preservação se manteve assim por conta de condições climáticas, condições atmosféricas, que preservaram os corpos desses animais que morreram há muito tempo atrás, de maneira que a gente pudesse identificá-los hoje. E aí vocês sabiam que esses fósseis podem ser, por exemplo, alguns ossos? A gente também tem os dentes, a gente tem algumas pegadas também que acabam ficando nessas rochas. Fala um pouquinho mais pra gente, professor Rafael, como é que acontece esse processo dos fósseis, pra gente identificar? Então, os fósseis, eles são preservados através, pode ser do gelo, quando a gente encontra fósseis de mamute, por exemplo. Agora, os fósseis dos dinossauros que nós encontramos, a gente encontra ele nessas condições por causa do processo de fossilização. É quando o corpo desses animais que morreram acaba sendo encoberto por terra, areia, alguns outros elementos orgânicos ali, e isso ajuda a preservar o corpo. Pera aí, professor Rafael, você falou aqui sobre sedimentados. Crianças, vocês sabem o que é isso?
Conta um pouquinho pra gente. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês entenderem o que é sedimentação. Deixa eu te ajudar. Por favor, derrame um pouco de água aqui. Então imagina que aqui dentro, isso aqui ó, tem um dinossaurozinho lá, algum animalzinho aqui dentro. E aí ele estava ali passeando e pum, encheu de água. Só que junto com essa água, encheu também, ó, veio terra, veio pedra. Então, o que é sedimentar, ó? Se eu sacudir isso aqui, ó, isso aqui vai ficar assim, ó, bem turvo, não vai, ó? O processo de sedimentação é justamente, ó, tá vendo que toda a terra tá descendo, ó, toda a pedra tá descendo, tá tudo indo lá para baixo. Isso é sedimentar. Então, se tivesse algum bichinho aqui que morreu afogado, ele seria coberto por essa terra, esse processo de sedimentação que manteria e preservaria muitas características orgânicas dele. E, com o passar dos anos, ao se descobrir, se desenterrar, nós poderíamos entender quem são, como foram esses animais, as características do seu corpo, dos seus organismos internos de funcionamento. E tem algum fenômeno que a gente possa pensar para que isso aqui possa ter ocorrido com os dinossauros? Por exemplo, a gente tem os fósseis dos dinossauros? Ah, com certeza tem, mas isso é o tema para o nosso próximo capítulo. Então, galerinha, fiquem aí que já já a gente volta.